Olá, amigos do YouTube, eu sou Zezinho e aqui eu pretendo colocar alguns estudos da Palavra do Senhor, né? Que na verdade eu sou convertido a Cristo já há algum tempo e estou aprendendo ainda a Palavra do Senhor, e o que eu aprendi eu quero passar aqui em alguns estudos e apresentar em vídeos aqui, né, no meu canal para que as pessoas possam acompanhar juntamente comigo, aprender um pouquinho da palavra do Senhor, né? E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito da salvação em Cristo, né? Na verdade, muitos segmentos religiosos, né, ensinam salvação pelas obras, né? Alguns dizem assim que se a pessoa não fazer parte de uma igreja, a pessoa não é salva. Se a pessoa não congregar numa igreja, não é salva, e assim por diante, né? E nesse estudo eu apresento que a salvação, ela não está na igreja, né? Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação não está na igreja, né? Ela está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né? E todo aquele que crê de todo o coração no Senhor Jesus, né, na obra redentora que ele operou lá na cruz do Calvário, então a pessoa crendo nisso, a pessoa recebe a salvação em Cristo, né? Aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, aqui a gente aprende o seguinte, que a salvação é somente pela graça, através da nossa fé, né? Basta crer de todo o coração no Senhor Jesus Cristo que a pessoa tem a salvação. Mas no versículo 9 diz assim, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Porque se fosse assim, o mérito não seria de Cristo, né? Se a salvação fosse por obras, Jesus não seria o nosso Salvador, seria nós mesmos, através de boas obras, né? Mais uma vez o Senhor Jesus falou para Pedro que aos homens é isso impossível, né? Então nós vamos ver isso aqui em outra passagem. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui confirma que não é pelas obras, né? Não são pelas obras de justiça que a pessoa é salva, né? Mas unicamente pela graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aí alguém poderia falar assim, bom, se a salvação é só pela graça, então o homem pode pecar à vontade, cair no pecado e tal, né? Mas quem pensa assim está muito enganado, porque, na verdade, a salvação é pela graça, mas o cristão tem que praticar as boas obras, né? Porque, na verdade, a pessoa, quando ela se converte a Cristo, se torna filho de Deus, né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a pessoa se torna filho de Deus, né? E aqui há uma pergunta: por que se torna? Que as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus, né? Mas se a gente for meditar na palavra do Senhor, não é desse jeito, né? As pessoas são apenas criatura. Adão, quando ele foi criado, ele era filho de Deus, sim, claro que era, né? Só que está escrito em Aos Romanos, capítulo 3, versículo 23,
que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, a pessoa deixou de ser filho de Deus no dia que o homem pecou, que Adão lá no Jardim do Éden pecou. Então o ser humano ele deixou de ser filho de Deus, porque ele foi destituído, está escrito, né? Aos Romanos 3:23, né? E então, mas aqui no Evangelho de João, aqui diz que todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele se torna filho de Deus, né? Ainda diz aqui no versículo 13 que os quais não nasceram da vontade da carne nem da vontade do homem, mas unicamente da vontade de Deus. É Deus quem justifica o homem e que se torna pai de todo aquele que crê no Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então aqui tem um raciocínio. O filho que ama o seu pai, ele vai procurar agradar o seu pai, não é verdade? Porque é o seguinte, ó, aos Efésios 2, versículo 10, diz assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, todo aquele que ama ao Senhor Jesus Cristo, todo aquele que ama a Deus, ele é fiel, procura ser fiel, se esforça, persevera, né? Luta, faz de tudo para agradar o Pai, porque o Pai ama o Filho, mas o Pai se agrada do Filho obediente, que pratica a justiça, que pratica o bem, né? Embora que justiça é obra, perseverança é obra, fidelidade é obra e esforço é obra. Essas obras não salvam ninguém, mas porque a salvação é pela graça através da fé no Senhor Jesus Cristo, né? Mas essas obras foram, aqui diz que Deus preparou nós para praticar essas boas obras, né? Então o filho que ama o pai, ele vai praticar o que é bom, vai ser fiel a Deus, né? E vai perseverar sim, né? O máximo que a pessoa puder, não é mesmo? Isso é muito bom, é necessário. Em outros vídeos eu vou falar algo a respeito de outros assuntos que também são muito importantes, né? Então até lá, Deus abençoe a todos, né? E até lá então.